Bom, então retomando alguns conceitos, né? Então, os conceitos de elementos e fatores do clima, onde a gente viu que os elementos do clima são as variáveis meteorológicas: temperatura, umidade, precipitação, vento, nebulosidade e assim por diante. E estes elementos do clima variam tanto no espaço quanto no tempo e são influenciados por fatores que nós chamamos de fatores do clima. Então, os fatores do clima são agentes causais que condicionam os elementos do clima. Que agentes seriam esses? Rotação e translação da Terra, latitude, altitude, continentalidade, dentre outros, que é justamente o que a gente vai ver daqui por diante. Bom, então, dentro dos fatores do clima, a gente pode classificá-los em fatores do clima astronômicos, os quais atuam periodicamente. Então, nós temos os movimentos de rotação e translação da Terra, as estações do ano, os parâmetros orbitais e a atividade solar. Nós também temos os fatores do clima geográficos, os quais são fixos e invariáveis. Então, dentro dos fatores geográficos, nós temos a distribuição dos continentes e oceanos, altitude, relevo e latitude. E também temos os fatores do clima meteorológicos e oceanográficos, que atuam em grande parte de forma aleatória, que é a circulação geral da atmosfera e as correntes oceânicas. Então, o primeiro fator astronômico que a gente vai ver é a rotação da Terra, que nada mais é do que a revolução da Terra sobre o seu próprio eixo imaginário. Então, é este movimento aqui. Ó. Então, aqui em vermelho a gente tem um eixo da Terra, na verdade é uma linha imaginária, e a Terra, então ela gira, ela rota em torno deste eixo imaginário. É isso que nós chamamos de rotação da Terra. Bom, a rotação da Terra, então ela se dá de oeste para leste, então ela faz esse movimento aqui, de forma que um observador no hemisfério sul vai ver o sentido de rotação da Terra no sentido horário e um observador que estiver no hemisfério norte vai ver o sentido de rotação da Terra no sentido anti-horário. Vocês podem fazer isso em casa girando qualquer objeto, né, de oeste para leste, da esquerda para a direita, desculpa, e aí vocês conseguem observar, né? Olhem por baixo como se fosse o hemisfério sul, vocês vão ver que ela vai girar no sentido horário e olhando por cima ela vai girar no sentido anti-horário. E isso, mais para frente, quando nós falarmos de pressão atmosférica e os sistemas de circulação, ciclônico e anticiclônico, baixas e altas pressões, então isso vai estar totalmente associado à rotação da Terra. Bom, também, em função da rotação da Terra, nós temos como consequência dias e noites. Então, ao longo do dia, a gente vai ter aquecimento e às noites a gente vai ter resfriamento. E também nós vamos ter um movimento aparente do Sol e das estrelas, né? Então, aqui nós temos o Sol nascendo no leste, e à medida que o tempo vai passando, a altura do Sol, conforme a gente viu no módulo 3, ela vai aumentando, e à medida que o Sol vai se pondo no oeste, então a altura do Sol ela vai diminuindo. Isso afeta diretamente as variações de temperatura do ar em superfície. Bom, então, como outro fator do clima astronômico, então nós temos o movimento de translação da Terra, que é este movimento que a Terra faz em torno do Sol num período de 365 dias. Então, ao longo de um ano,
a Terra completa uma volta em torno do Sol. Bom, então no mês de janeiro, no mês de janeiro a Terra ela vai estar no periélio. Então janeiro é verão no hemisfério sul, inverno no hemisfério norte. Nesta posição aqui, então, vai ser o mês de março. Em julho, então, a Terra vai estar no afélio, né, a posição mais afastada do Sol. No afélio vai ser inverno no hemisfério sul e verão no hemisfério norte. E no mês de setembro, então, a Terra estará aqui nesta posição. Bom, e aí nós temos o solstício de verão austral, é o exato momento em que a radiação solar ela está perpendicular ao Trópico de Capricórnio, que fica aqui no hemisfério sul. Então quer dizer que a radiação solar ela entra a pino no Trópico de Capricórnio. Esse dia, então, o solstício de verão no hemisfério sul. Então, existe um dia, uma hora, um minuto, um segundo que isso ocorre. Tá? Então, o dia de solstício de verão no hemisfério sul, nós vamos ter o dia mais longo e no Polo Sul a gente vai ter 24 horas dias, tá? Que é chamado de sol da meia-noite. E no hemisfério norte, então, nós vamos ter, quando for solstício de verão no hemisfério sul, vai ser solstício no dia de inverno no hemisfério norte. Então, no hemisfério norte, a gente vai ter o dia mais curto e no Polo Norte nós teremos 24 horas noite, que a gente chama de noite polar. Bom, e aí depois do solstício de verão, nós temos o equinócio de outono austral. Da mesma forma, o equinócio de outono austral, ele ocorre numa data com hora, minuto e segundo marcado, né? Então, o equinócio de outono austral, ele ocorre quando a radiação solar ela está perpendicular à linha do Equador. Então, para um observador, se nós estivermos na linha do Equador no equinócio de outono austral, a radiação solar, o Sol, ele vai estar a pino. Exatamente neste dia, no hemisfério sul e no hemisfério norte, a duração do dia vai ser igual à duração da noite. Então, nós teremos um dia com 12 horas e uma noite com 12 horas. No Polo Sul e no Polo Norte, nós teremos 24 horas de crepúsculo. Crepúsculo é quando existe o pôr do sol e ainda fica aquele avermelhado no céu. Então, isso é crepúsculo. Bom, depois do equinócio de outono austral, então nós temos o solstício de inverno austral, que é justamente o dia, hora, minuto e segundo, em que a radiação solar ela está perpendicular ao Trópico de Câncer, lá no hemisfério norte. Então, no hemisfério norte vai ser solstício de verão austral. Hemisfério sul, solstício de verão boreal. E no hemisfério sul, solstício de inverno austral. Então, no hemisfério sul, como é solstício de inverno, nós vamos ter o dia mais curto e, como consequência, a noite mais longa. E no Polo Sul, nós vamos ter 24 horas noite. Enquanto no hemisfério norte, que vai ser solstício de verão boreal, nós vamos ter o dia mais longo e no Polo Norte 24 horas dia. E aí, por fim, nós temos o equinócio de primavera, que assim como o equinócio de outono, é justamente o momento em que a radiação solar ela está perpendicular à linha do Equador. Então, neste dia, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, nós vamos ter um dia e noite com 12 horas. E no Polo Sul e no Polo Norte, nós teremos 24 horas de crepúsculo. Bom, e por fim, o terceiro ciclo de Milankovitch, então nós temos a excentricidade, a qual ocorre numa escala de tempo de cerca de 100 mil anos.
Então, é a medida do quão elíptica é a órbita da Terra ao redor do Sol. Então, a órbita da Terra ao redor do Sol, né, que a gente viu que é um movimento de translação da Terra, pode ser mais circular, de forma que a quantidade de radiação solar é recebida ao longo do ano seja uniforme, enquanto maior a excentricidade do movimento de translação da Terra, então maior vai ser a diferença entre a quantidade de radiação solar recebida no topo da atmosfera ao longo do ano. Bom, quando a gente tem alta excentricidade, que é este caso aqui, então a insolação no periélio, né? Então é o momento em que a Terra está mais próxima do Sol. Então a insolação ela chega a ser de 20 a 30% maior do que o afélio, né? O momento em que a Terra está mais afastada do Sol. Bom, a excentricidade também vai mudar a intensidade e a duração das estações, conforme a gente viu no módulo 3, que pode ser explicado através da segunda lei de Kepler. Bom, então aqui a gente tem um simulador em HTML, então vocês podem observar o quanto a variação dos ciclos de Milankovitch eles afetam a temperatura do ar. Então aqui nós temos a anomalia da temperatura média global, e aí vocês podem variar, né, os ciclos de Milankovitch nos mínimos e máximos e identificar, né, o quanto cada ciclo contribui com as variações de temperatura do ar. Vou deixar aqui para vocês brincarem depois. Bom, então os ciclos de Milankovitch, eles vão ser responsáveis pelo ciclo de 100 mil anos dos períodos glaciais, de forma que uma baixa obliquidade e uma baixa excentricidade serão favoráveis para a glaciação. Por quê? Porque nesses dois casos nós teremos menores contrastes de temperatura do ar entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Bom, então, por exemplo, como no hemisfério norte nós temos uma maior quantidade de continentes, então a gente vai ver daqui a pouquinho, né, que isso vai favorecer as maiores amplitudes térmicas, né, quanto maior a continentalidade, maior as variações de temperatura do ar. Então isso quer dizer que o inverno vai ser frio e o verão vai ser quente. Bom, então no período de inverno a gente vai ter a formação nas latitudes maiores, né, de coberturas de neve e gelo, né? Então essa cobertura ela vai aumentar no período de inverno, mas aí quando a gente tem uma baixa obliquidade e excentricidade, no período de verão a gente não vai ter altas temperaturas, né? Então a gente vai ter temperaturas maiores, mas não temperaturas muito altas. Então a cobertura de neve e gelo ela não derrete muito no período de verão, sob condições de baixa obliquidade e excentricidade, tá? De forma que no próximo inverno, essa cobertura de neve e gelo que derreteu pouco no período de verão, ela consiga, né, se formar ainda mais, então adquirir uma área ainda maior, e assim, à medida que o tempo vai passando, então essa cobertura de neve e gelo ela acaba sendo bastante generalizada, e aí favorecendo a uma glaciação.